zero defeitos. Bem, seguinte, meu povo, vamos falar agora sobre o caso envolvendo aí o assunto do final de semana, o assunto do dia. Hoje todo mundo só comenta sobre isso, que é a tal da história aí da Larissa Manoela. Ela que deu entrevista ontem ao programa Global Fantástico e acabou revelando o que ela passava com os pais dela, inclusive fez o exposit completo. Eu gosto quando é assim. Divulgou lá prints, áudios e tal, e espalhou tudo, dando conteúdo de qualidade pra gente falar aqui. E eu quero a sua opinião sobre isso, tá? Pra você que fala, Erlan, pelo amor de Deus, a última vez que eu vi essa menina, ela tava no carrossel. O que foi que aconteceu e não sei o que e tal? Juliana Ferraz preparou um VT pra gente entender esse imbróglio familiar. Olha só. A relação entre Larissa Manoela e os pais está em crise, mas a divergência entre eles não começaram esse ano. Ela deu uma entrevista especial ao Fantástico, exibido no último domingo, 13 de agosto. Ela tem 22 anos de idade e 18 anos de carreira. Já fez 5 novelas, 5 musicais e 11 filmes. Larissa também canta e já gravou 3 álbuns. São mais de 80 milhões. Atualmente, tem contrato como embaixadora de 6 grifes nacionais e internacionais. Noiva de Luiz André Frambach. Larissa Manoela começou a ganhar dinheiro muito cedo, trabalhando como modelo. Saímos de Guarapuava, nossa cidade natal, no interior do Paraná, quando eu comecei, 4 anos de idade. E eu entendo que eles optaram por isso, por abdicar de suas vidas para estar comigo. Mas Larissa disse que mesmo depois da maioridade, não sabia quanto ganhava, quantos bens tinha e começou a questionar os pais e saber mais informações no último ano. Em uma conversa gravada por Manoela no fim do ano passado, a mãe reclama das cobranças. Quer me chamar de mercenário? Pode chamar, mas que eu não vou abrir mão de 1 centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer. A atriz buscou então um escritório de advocacia e pediu ao contador os contratos sociais das 3 empresas das quais era sócia. A primeira empresa, a da Lari, foi aberta quando ela tinha 13 anos, em outubro de 2014, para gerir a empresa da filha e concentrar a maior parte do patrimônio adquirido ao longo da vida profissional da atriz. Os pais afirmaram que os 3 tinham cotas iguais, porém Larissa descobriu que só tinha direito a 2%. A segunda empresa foi aberta em julho de 2020, quando ela tinha 19 anos. Desta vez, a empresa pertencia só a Larissa. E a terceira empresa é um holding, dividida em 3 partes iguais, criada em maio do ano passado para reunir todo o patrimônio da primeira empresa, o que nunca aconteceu, segundo Larissa. Os únicos imóveis da holding seriam uma mansão e um terreno adjacente na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu cheguei a ser comunicada das transações que eles fizeram, porque o valor era alto. Então, quando tudo isso veio à mídia e à tona, foi por conta de uma primeira casa lá nos Estados Unidos que foi vendida para poder pagar essa do Rio de Janeiro. A relação foi se fragilizando. Porque eu vou ser bem sincera para você, Larissa. Eu nunca quis nada dele. Nada. Eu vou te falar uma coisa, Larissa. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe, pra você só vai ter o título de mãe. Em março, Larissa se reuniu com os pais na presença de advogados para tentar uma redistribuição na sociedade das empresas. Eu propus a gente conseguir fazer essa divisão entre 60% para mim e 40% para eles. E quando a resposta voltou, através do advogado, 60-40 para eles e 40% para mim, foi o que eu recebi. Para mim não fazia sentido, eu pensei, então vamos tentar chegar num acordo de 50-50. Os pais concordaram com a divisão meio a meio das empresas, com a condição de receberem 6% da renda da filha pelos próximos 10 anos. Como se fosse uma pensão, exatamente. E disse para eles que não haveria como ter essa porcentagem vitalícia. Ou por 10 anos, o que fosse. Ela tirou os pais da administração da empresa individual e começou a renegociar contratos atrelados à empresa da Lari, aquela empresa em que ela só tinha 2%. E é com essa firma que Larissa Manoela vai gerir a carreira.
Além disso, ela abriu mão de um patrimônio de 18 milhões de reais e disse que deixou tudo para os pais. Até o momento, eles não assinaram os destratos das sociedades nas duas empresas e os notificou judicialmente. Tentei fazer com que essa conversa, esse assunto, ele fosse desdobrado de uma maneira simples. Esse momento que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida, ela está cicatrizando. E que os meus pais jamais vão deixar de ser meus pais. Jamais vou deixar de amá-los. Bem, agora vamos para os pormenores dessa entrevista que ela deu com exclusividade à Rede Globo, ali ao programa Fantástico. Para mim, é um absurdo sem precedentes quando a mãe responde à reportagem com uma nota chamando a filha de ingrata. Porque, como a gente viu nos áudios aí, a Larissa pergunta: mãe, como é que é a divisão dessa empresa? Não, é 33% para mim, 33% para o seu pai, que para mim já é errado, né? Porque somos dois, vai dar mais de 66%, e aí 33% é seu, ou seja, está dividido em partes iguais. Quando ela vai ver lá, na verdade não. Os pais têm 98% da empresa e ela tem 2%. Ou seja, o principal produto, vamos dizer assim, da empresa, que é a artista Larissa Manoela, tinha direito a 2%. 2%. Uma migalha. Uma migalha em cima da fortuna, enfim, que ela acabou juntando nesses anos. E aí, outra coisa que chama a atenção também é o fato da família, né, falar que aceitaria fazer um acordo dividindo a empresa em partes iguais, que eu ainda acho errado, tá, na minha opinião. Dividir em partes iguais, ou seja, 50% para os pais e 50% para a Larissa Manoela, só que com uma exigência de que eles ganhem 6% a mais em todo o faturamento que ela fizer nos próximos 10 anos, como se fosse uma pensão. Quando a família fala isso, na minha humilde opinião, eles não estão interessados em cuidar do dinheiro da Larissa Manoela. Eles querem o dinheiro dela. Cobrar uma pensão não é cuidar, né? E aí a Larissa Manoela resolveu abrir mão de um patrimônio de 18 milhões de reais, né? Pelo menos é o oficial. Tá? Não quero deixar 18 milhões para lá, que aí eu faço meu dinheiro daqui para frente, meus pais ficam com esses 18 milhões, que ele vai ter aí o conforto. Só que muita gente questionou que é um patrimônio baixo comparado à carreira artística da Larissa Manoela, né? Enfim, Valdelúcio, o que você acha? Olha, nessa entrevista tem vários pontos aí que a gente pode trazer, uma discussão que merece realmente um debate acerca de até que ponto vai essa dependência financeira e emocional, porque a gente sabe, a Larissa Manoela deixou bem claro, né, a gente que acompanha a vida dela, a carreira dela já há muitos anos, que ela começou muito cedo, e tudo bem, era aquele momento ali em que precisava realmente dessa segurança, de estar respaldada pelos pais, pelos responsáveis, para gerir, para cuidar, para gerenciar e empresariar a carreira dela. No entanto, contudo, ela foi crescendo, ela foi criando a sua própria experiência, né? O certo é que desde os 18 anos ela já poderia estar cuidando e gerindo a sua própria carreira, né? Na reportagem, que foi ao ar ontem ainda no Fantástico, ela fala, eu até brinquei aqui, né, no bloco passado falando do Pix, porque a gente achando um absurdo uma atriz, cantora, né, consolidada já, com anos de carreira também já no mundo, né, artístico, ter que ligar pedindo R$10 para pagar uma água de coco e um milho na praia. Algo absurdo, né? A gente vê assim uma total, realmente, os pais tinham todo o domínio abusivo, e o controle, né, abusivo, financeiro e emocional, porque a gente, afinal de contas, são os pais dela. Né? Ela, até que ponto, e a medida dela colocar, não, são os meus pais, não, mas também é meu direito. Não. Então, é um conflito dentro da cabeça dela também, com certeza, com relação a isso. E se chegou ao ponto dela precisar expor isso na sua intimidade, o que acontece dentro da sua casa, em rede nacional, é porque chegou para ela no estopim. Muita gente colocou ali, e ela fez questão de frisar durante a entrevista, que teria sido o noivo que colocou coisa na cabeça dela, que ela estaria muito envolvida, que o noivo também tinha um certo interesse, que ia levar para ali. Na verdade, é um discurso que os pais estão dando à imprensa, né? Isso, estão implantando. E aí ela deixou muito claro que não, que isso já existia muito antes dela começar a namorar e noivar, em que só agora ficou uma situação ainda mais complicada. O fato é que, como a Larissa já falou,
vai realmente abrir mão desse patrimônio, vai seguir em diante, fazer o seu próprio dinheiro e a partir de agora, sem agora conversa. Porque ela, inclusive, disse em uma mensagem enviada para o pai que preferia perder o empresário do que o pai. Né? O empresário, que eram os pais dela, mas mantendo ali a relação entre filha e pais, porque é algo, e sendo que ela é filha única. Né? Então, é realmente assim uma situação muito, muito, muito complicada, porque mexe, né, todo o núcleo familiar e a gente sabe que existe, quando envolve dinheiro, a coisa tende realmente a ir para um lado totalmente negativo, porque nesse sentido assim, há esse conflito, porque há a relação pai e filho, mas há o conflito de interesse que é o dinheiro, né? Ambos todos querem. Agora, eu queria muito a sua opinião pelo WhatsApp. Se você usar Twitter, fica melhor pra gente, principalmente. Use a hashtag aqui, ó. Essa hashtag que aparece aqui, ó. Vai aparecer agora, vai trocar aqui, ó. Esse é o nosso Instagram, aqui no canto. Aí, ó, hashtag Programa da Tarde. E dê sua opinião sobre isso pra gente ler aqui ao vivo. Ó, o Torquato falou o seguinte: acho que ingrato está sendo os pais, infelizmente. Tô achando forte a Larissa Manoela psicologicamente. Porque você já pensou, pai e mãe é a nossa estrutura, é a base de qualquer família e tal. E ela tá se sentindo enganada pelos próprios pais. Imagina como tá sendo conflituoso isso para ela também, né, Amandinha? Inclusive, né, ressaltando, destacando que para ela tá sendo a pior fase da vida dela. Eu acho que tá sendo aquela fase de furar a bolha e descobrir o que tem no mundo afora. Né? É sair da fase adolescente para ir para a fase jovem. Em uma entrevista em 2019, a Larissa Manoela, ela estava lá no programa da Tata Werneck, no Lady Night, e ela chegou a falar que recebia uma mesada. Eu acho, gente, que é como o Valdelúcio mesmo falou. Ela começou muito nova, ela começou aos 4 anos de idade, 18 anos de carreira. Hoje, para quem não sabe, ela tem 22 anos. E até mesmo quando ela atingiu os 18 anos de idade, ela recebia uma mesada. Gente, uma mesada é quando a gente é criança e olha lá, né, para os privilegiados que tem essa mesada. Então, eu acho que eu não julgo os pais de terem tomado a frente para assumir o total dinheiro, né, da carreira, da fortuna. Até porque, para quem não sabe, ela é empresariada por um empresário que descobriu ela e tudo mais, é o Marcelo Germano, se não me engano. É isso mesmo? É um Germano, né? Pois é. E aí ela foi descoberta por esse empresário e logo depois os pais da Larissa Manoela tomaram a frente de toda a fortuna dela. Eu acho que quando ela era criança, isso sim foi o correto. Até mesmo para poder proteger ela das onças, proteger dos sanguessugas, dos oportunistas. Isso foi bom para a época. Mas a partir do momento em que ela atinge a maioridade e que ela passa a ter maturidade do que está acontecendo ao seu redor, para quê? Para que querer controlar uma mulher? Né? Porque eles querem controlar uma mulher que já tem maturidade suficiente para contar, din-din por din-din, o que está entrando. Então, ela teve um momento da vida dela que ela falou assim, tá, eu estou aqui, estou fazendo público com grifes, com marcas extremamente importantes, estou fazendo novelas, estou fazendo filme, estou lançando música e eu não estou vendo nada. Então, chega um momento da vida da gente que a gente para pensar no que está acontecendo ao nosso redor. E foi isso que aconteceu com a Larissa. Então, eu acho que essa questão dela ter deixado para trás os 18 milhões de reais é muito problemático. Por quê? Porque os pais preferiram o dinheiro do que ser os pais dela, né? Romperam ali a empresa e deixaram de ser as pessoas importantes, né? A base importante da vida da Larissa. Isso é muito problemático, porque quando a Larissa ela jogou a proposta dos 50-50, né? Tudo bem, até o momento eu acho que não seria tão interessante ela levar em consideração esses 50-50, né? Como a Erlan mesmo disse. Eu acho que a partir dali, essa pensão para mim é inválida. Sim. Não tem pra quê, até porque a própria mãe da Larissa Manoela teve uns prints aí divulgados, uns prints antigos de umas caixinhas de pergunta, onde ela sempre viveu na Flórida, né? Teve uma casa lá, teve imóveis por lá. E ela sempre achou assim, não gosto daqui, eu não gosto de morar aqui. Então, ela sempre exalou uma ingratidão com a vida maravilhosa que ela tem. Então, eu acho que realmente
é algo muito complicado. Muitas pessoas têm até opiniões distintas do que a nossa aqui do programa. E vale a pena você respeitar, né, a opinião distinta do outro. É claro que cada um vê esse caso de uma maneira diferente. Já vi pessoas que estão defendendo os pais dela. Sim, que nem o caso do Alan Leves aqui, ele participou no Twitter. Eu achei um absurdo, mas a nossa opinião é em defesa da Larissa. Se a sua opinião é diferente, tá tudo certo, até porque cada um vê esse caso com olhares diferentes. Eu já acho um absurdo os pais dela quererem uma pensão, mesmo depois do rompimento, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, vale a pena você ver essa questão e saber em quem que você vai defender nessa história. O Alan Leves aqui no Twitter disse assim, Erlan Bastos, acho justo que os pais cuidem dos bens da Larissa Manoela. Usou a hashtag aí, Programa da Tarde. Que nem a Mandy acabou de falar, existem pessoas que estão defendendo os pais. Eu acho que é muito correto eles terem cuidado da carreira dela até os 18 anos. Depois disso, ela faz o que ela bem quiser com o dinheiro dela, já é maior de idade, assume os riscos de administrar o dinheiro. Pronto, acabou, gente. Eu acho que não tem nem o que estender mais toda essa história. A pessoa que assume a maioridade, ela cuida do bem dela, ponto, acabou. Né? Agora esse negócio de querer até uma pensão. Gente, próximos 10 anos. E outro erro dos pais dela é, tipo assim, não ter chegado ela para conversar. Filha, você já fez os seus 18 anos, seus 19, 20 anos, bora conversar, você quer participar? Ela tá com 22 hoje, né? Hoje ela tá com 22. Né? Então, foram muitos anos desde quando ela atingiu a maioridade. E os pais estão mentindo claramente, por causa do áudio que a Larissa Manoela gravou os pais quando ela questiona qual é a minha porcentagem em cima da empresa. Aí os pais falam, não, você tem 33%, quando na verdade tinha 2%. 2%. Então, realmente, se há uma mentira no meio da história, então a gente já sabe que tem algo errado acontecendo, já tem algo aí não bem intencionado. Então... Bem, e essa declaração que a mãe deu, né, o áudio que a Larissa chegou a muito forte, dela dizer, olha, Larissa, a partir de hoje você só vai ter o título de que tem uma mãe. Mas, na prática, em outras palavras, ela quis dizer, a partir de hoje eu não sou mais sua mãe de fato, né? Já que você está brigando, quer tomar a frente dos negócios. Né? Isso, querendo afetar ela ali, mexer no emocional mesmo. Porque sabe que é uma fragilidade, afinal de contas é mãe, é pai. Ela diz, em todo momento, ela falou que em nenhum momento quis que essa situação chegasse a esse ponto. Mas é direito dela, sim, buscar pelo patrimônio dela, por aquilo que ela conquistou ao longo desses 18 anos de carreira. Né? Acho que nada mais do que justo. E outra prova disso é ela ter deixado aí toda a fortuna, o patrimônio dela já até hoje, para os pais. Então vocês vão viver confortável, vão administrar esse valor aí, fazer ele render, comprar imóveis, alugar, para ficar aí. Façam vocês a sua própria mesada. Né? Em outras palavras, ela também deixou isso nas mãos dele e a partir de agora vai aí seguir carreira, porque como ela mesma disse, a gente falou que 18 anos de carreira, mas ela ainda tem 22, então ainda tem muita estrada pela frente, vai conquistar ainda muito mais. Tanto é que os pais também têm essa consciência que queriam exigir essa pensão aí meio que quase vitalícia, né? Pelos próximos anos, ainda mesmo ficando com todo esse montante. Aqui no Twitter, momentinho, Amanda, aqui no Twitter o Torquato até concordou com você, dizendo bem assim, concordo plenamente com a Amanda Nara, é uma situação complicada, principalmente por parte da Larissa, ter que administrar uma situação familiar e continuar com a vida profissional. Né, eu ia até comentar que eu acho que a Silvana, que é a mãe da Larissa, eu não sei, eu posso estar enganada, é um achismo meu, mas eu acho que ela tem alguma pontinha, assim, de, não sei se de raiva, não sei se de inveja da Larissa, porque alguns anos atrás, muitas pessoas trouxeram à tona alguns materiais antigos, inclusive um próprio livro lançado pela própria Larissa Manoela, um livro infantil, na época que era todo um hype, né, os youtubers lançarem livros infantis, livros teens da adolescência, e dos trechos do livro, a Larissa falava como que era a relação com a mãe. E ela, tipo assim, nossa, que mãe tóxica, que mãe isso e aquilo. Nossa, ela, tipo, via tanto na esportiva, tanto na ingenuidade, que é algo muito assustador hoje em dia a gente lê esse trecho. Se você não estiver lembrando desse trecho do livro dela que foi lançado, onde a mãe dela questionava a roupa dela, dizia que ela estava feia, que ela não ia brilhar se ela não tivesse com determinada roupa que ela estava mandando, ou da forma como ela queria. Ela, não precisa você nem sair de casa que você não vai brilhar hoje. Então, são frases
muito específicas e muito narcisistas que foram divulgadas nesse livro e que passou batido por muita gente. E a própria Larissa, na época, né, ela até comentou assim, nossa, que mãe tóxica, não sei o que e tal, risos, né, como se ela estivesse vendo aquela história toda na esportiva. Mas se a gente for parar para pensar, é algo muito problemático, né? Não, se você não tiver lembrado desse trecho, tu pode dar um Google rapidinho que você encontra essas frases do livro que foi divulgado pela Larissa, né, que realmente mostra como que era essa intimidade das duas, né, divulgadas e que muita gente passou, que muita gente não percebeu, né, fora as outras coisas, né, a própria mãe da Larissa Manoela fez uma participação na última novela dela, né, no não sei o que da Ilusão. Além da Ilusão, onde a Larissa Manoela protagonizou, ela fez uma participação num programa da Rede Globo e falando, olha, minha filha aqui estava precisando de um Pix de R$ 25,80 e eu tenho que fazer para ela. Então, são frases, são trechos que caíram na mídia e que as pessoas não passaram a perceber o que realmente estava acontecendo, né? Mas é uma tristeza realmente a gente ter que noticiar esse caso da Larissa Manoela, uma menina que eu realmente sempre acompanhei. A gente não deixa de se questionar quantas violências ela não deve ter sofrido desde a infância. Mas nessa parte aí que a Amandinha falou, eu já discordo quando ela, em relação à vestimenta, quando a mãe falava e tal, eu já discordo porque eu acho que é uma rigidez da própria mãe, né, enfim, em se preocupar como que a filha vai se portar, como a filha vai se vestir, não sei o que e tal. Eu não vejo problema nessas falas. Eu vi esse livro que a Amandinha estava mencionando, inclusive foi citado na matéria ontem do Fantástico, alguns trechos. Eu acho que aí é mais realmente uma rigidez, né, da mãe. Não que seja... o negócio, para mim, a parte mais problemática é quando entra ali na parte financeira, na parte do dinheiro, que é um negócio realmente muito complicado, complicadíssimo. Bem, é isso. Vamos acompanhar o desenrolar... Cadê o trecho do livro? Coloca aí. Tem aí? Tem aí, ó. Eu sou muito sincera com a Larissa. Sou muito real com ela. Às vezes eu digo, Larissa, você está horrível. Isso é a própria mãe, né, falando. Isso. Mas não é para baixar a autoestima dela. Pelo contrário, é um choque de realidade. Porque sabe que pode melhorar. Muitas vezes, para ir a um evento, ela troca 800 vezes de vestido. Porque eu digo, esse não está bom, esse está feio. Sou tão sincera que teve um dia que a Larissa, que falei, Larissa, quer saber? Vai com qualquer um, porque lacrar hoje você não vai. Que nem eu falei, aí eu não vejo problema nenhum. Eu realmente, até eu quando eu tô me arrumando, às vezes a mamãe fala pra mim, filha, essa roupa aí não tá legal não, teu bucho tá aparecendo. Minha mãe não é tóxica. No meu ver, eu achei um pouco assim estranho, né? Porque a pessoa falar pra própria filha, não, você não precisa nem sair hoje, que hoje você não vai lacrar. Eu acho que para uma criança, para uma adolescente que está com hormônios à flor da pele, que a gente tem sempre aqueles altos e baixos, de se olhar no espelho e não gostar, ou de encontrar defeitos aqui e acolá, é sempre uma fase muito questionada, né? Uma fase onde todo mundo se pega assim, poxa, será que realmente eu sou isso mesmo? Então... Mas, gente, ela só falou que ela não vai lacrar, ela não tá chamando ela de gorda, de... Mas eu acho que para adolescente escutar isso, é como ela falou no próprio... E assim, eu acho que desfecho, pesa mais da própria pra uma mãe mãe. dessa não precisa de inimiga, então ela viu dessa forma, como eu estou falando para vocês, né? Nesse ponto, assim, eu concordo com os dois, né? Com a Erlan e com a Amanda, que é papel também da mãe ali orientar, qual a roupa seguir, mas existem formas e formas, o tratamento, a maneira como você conduz essa situação. Ela como mãe, mulher, até fofinha, por usar a palavra lacrar. Você não vai lacrar hoje, filha. Como mãe, como mulher, acho que pode ter uma outra abordagem, pode ter uma outra forma de chegar bem, né? ali para a filha, né? Para chegar, dar um toque nela, dar uma orientação e uma condução. Bem, vamos continuar acompanhando os desenrolar dessa história e a gente vai trazendo aqui para você no programa da tarde, tá?